prosseguindo então com a análise do Sahasrara Chakra. Bom, vocês observem só que curiosidade, não é, interessante que acontece, como que eu acompanho, eu não interajo com tanta frequência nas discussões dentro do grupo, porque eu prefiro deixar, né, vocês fazerem as interações, e para ter, né, um pouco mais de liberdade também. Mas eu sempre acompanho todo tipo de conversa, principalmente filosófica, né, quando tem alguma coisa um pouco mais assim que eu entendo que necessite da minha interferência, então eu faço, né? Mas do contrário, eu também gosto de ver, não é, as próprias realizações que vocês têm, né, individualmente em relação à conquista do conhecimento, né, ao domínio do conhecimento. E claro, eu também aprendo, né? Porque afinal de contas, cada ser, cada pessoa faz, não é, uma interferência, faz uma introdução ou uma alteração positiva aí no processo dos conhecimentos. E nós não devemos subestimar nenhum buscador, evidentemente, porque cada buscador está conectado com o conhecimento védico, e o conhecimento védico é pessoal, orgânico, e ele vai interagindo com o consciente, né, que é o observador, que é o buscador, de maneira orgânica. E a interação entre ele, né, o buscador, e a fonte do conhecimento sempre produz, né, algum resultado que altera o campo onde os buscadores estão conectados. E são, assim, os cérebros, eles são os hardwares, né, onde são armazenados as informações obtidas pelo software, que é a capacidade que o ser consciente tem de interagir com os conhecimentos. Então, sempre tem formas de aprender, diferentes formas de aprender. Mas o interessante é que no momento em que nós começamos, não é, a falar sobre o Sahasrara Chakra, os temas do Sahasrara Chakra, os temas principais do Sahasrara Chakra, começou a ventilar de uma forma espontânea entre as pessoas em diferentes situações, né, em diferentes momentos. E eu estou observando que esse fenômeno, que é um fenômeno independente, nós estamos, né, sendo monitorados e, enfim, articulados, né? Então a terapia do momento está sendo ventilada, né, está sendo explorada de diferentes maneiras. E um dos principais obstáculos para se obter o máximo de benefício na relação da interação com o Sahasrara Chakra é justamente perceber, não é, qual seria aí a forma mais apropriada para se fechar a conclusão do estudo que nós fizemos, durante vidas, não é? Durante centenas de milhares de vidas, acerca do fundamento da existência. E nesse ponto inclui, evidentemente, não é, uma equação que é uma observação final daquilo que seria a fonte da existência, ou o sentido original da existência, né? Nós queremos equacionar a nossa existência. E na medida em que nós vamos buscando uma forma de fazê-lo, nós nos deparamos, né, com a realidade intrínseca de que existe uma fonte para a nossa existência. Ou seja, que nós somos o efeito de uma causa original. E na hora em que nós fazemos o rastreamento do que seria essa causa original, então as diferentes probabilidades aparecem, né, no que seria essa causa original. E nesse ponto, a forma como se descreve essa causa original, ou a forma como se
compreende essa causa original, essa fonte original, ela vai gerar no buscador uma decisão vai gerar uma decisão de tomar a decisão de entrar no Sahasrara Chakra ou não. Essa é uma fase. Não é? A decisão de entrar ou a decisão de liberar-se, entrar no Sahasrara Chakra, basicamente significa a decisão de liberar-se, o desejo de liberar-se do condicionamento. É claro que para que a pessoa possa ter o desejo de liberar-se do condicionamento, ela precisa ter, evidentemente, conhecimento prévio. E esse conhecimento prévio é justamente aquilo que permite a pessoa perceber que é desfavorável a permanência no ciclo das ilusões, que é o mundo das sombras. Né? Os Shastras e os sábios, eles informam que uma pessoa de inteligência desperta, ou uma pessoa cuja inteligência está ativa ou desperta, entende que a permanência ou a convivência com a ilusão é desfavorável. Aqueles cuja inteligência ainda é embrionária não chegam a conjecturar sobre tais fatores. A inteligência deles será aplicada para princípios irracionais, pragmáticos, que é apenas no sentido da manutenção dessa ilusão. Inclusive, eles usam a palavra irracional mesmo, porque o sentido, do ponto de vista dos sábios, do que significa razão, não é? Quando se diz que uma pessoa é racional. Outro dia eu estava conversando lá na fazenda, né, com um visitante, e ele falou assim, comentou assim, não, eu sou um pouco cético porque eu sou muito racional. E aí eu comentei com ele, não, o conceito que você tem de racional pode ser irracional, porque racional significa incluir na operação ou na equação todas as probabilidades que são variantes possíveis. Quando você simplesmente elimina uma probabilidade ou uma variante, isso é irracional, isso não é científico. Então você não é exatamente racional, você é um tecnicista. Ou seja, você tem uma abordagem única e você faz dessa abordagem única a sua equação final. Isso é a tecnicidade, isso não é racional. Racional significa considerar as diferentes variantes da possibilidade, isso é ciência. Então não é bem tomar posse da palavra racional para definir um comportamento meramente técnico é irracional e pretensioso. Não é científico, é simplesmente uma, digamos assim, uma pretensão científica, mas não chega a ser ciência necessariamente. É uma ilusão, pode-se dizer assim. Então, do ponto de vista dos sábios, racional é aquela pessoa que consegue incluir dentro da operação da equação a probabilidade da existência Deus ou da verdade absoluta. Aquele que não consegue fazer uma equação final que inclua, que seja uma equação absoluta, então não é racional ainda. Né? É pragmático no sentido da manutenção da ilusão. Então, a inteligência daqueles que estão embrionários, ou a inteligência embrionária, não conseguirá perceber que a permanência na ilusão é decepcionante e justamente é uma falha, é um defeito da capacidade máxima da inteligência. Então a pessoa não consegue compreender que isso é desfavorável e permanece cultivando planos para permanecer dentro desta ilusão, né? E uma vez tem uma história de que um sábio se aproximou de um lago que era envenenado e tinha ali um outro sábio que vivia próximo do lago que tinha uma certa fórmula que alterava o pH da água, digamos assim, e a pessoa poderia beber a água sem morrer. Só que antes, para que ele pudesse dar essa fórmula, a pessoa teria que responder uma pergunta. Se ela respondesse a pergunta, receberia a fórmula e com isso também poderia não morrer. E
esse sábio chegou próximo ao lago e viu que haviam pessoas mortas próximas do lago. E ele observou aquelas pessoas mortas, observou o lago, e ele estava com muita sede. Ele então viu que tinha alguma coisa errada e não tomou da água. E o outro sábio, que era residente local, aproximou-se e disse: olha, a água pode ser bebida, porém, primeiro é preciso entoar um mantra para que o veneno se altere e você pode beber a água. Mas você tem que responder uma pergunta. E a pergunta é: qual é a coisa mais impressionante que uma pessoa sábia pode observar? Então ele respondeu, depois que ele viu os cadáveres ali, ele respondeu assim: a coisa mais impressionante que um sábio observa é que, embora nós observemos que todos os outros antes de nós morrem, nós próprios pensamos que permaneceremos. Isso é impressionante. Então o sábio falou, né, a resposta é satisfatória, o mantra está aqui, ele recebeu o mantra, entoou o mantra e pôde beber da água. Então é realmente impressionante que nós observamos que todos os outros antes de nós não permaneceram, nós somos aqueles que sobraram por enquanto, né? Mas ainda assim mantemos dentro de nós uma expectativa ilusória de que nós permaneceremos, né? Tem um pensador que fez uma piada, né, com a morte. Ele disse o seguinte: eu não tenho problema nenhum com a morte, eu só não quero estar lá quando ela chegar. Eu só não quero estar lá quando ela chegar. Então, essa esperança, né, refletida nas pirâmides do Egito, nas tumbas dos faraós, que é a esperança da permanência, ela é uma intuição real, porque a alma é eterna, mas o ambiente é desfavorável. Então, uma pessoa inteligente, ela pondera que o ambiente é desfavorável e faz um plano, então, para então coexistir num ambiente favorável, onde ela possa exercitar esse princípio de eternidade. E para isso é necessário realmente o conhecimento. Bom, e o conhecimento vem com a experiência. Então, essa experiência ou esse desejo de libertar-se do ciclo do samsara ou das ilusões que produzem o repetido nascimento e morte, ele vem de duas formas, né? Pelo desespero ou pelo cultivo de conhecimento objetivo. Pelo desespero é o que a gente vê nas igrejas, o que a gente vê nas orações individuais que as pessoas, no medo, né? O desespero é um subproduto do medo. Então, as pessoas rezam fervorosamente e pedem para Deus proteção e etc. Ou porque elas já passaram por experiências muito traumatizantes, né, durante muitas vidas, que levaram elas ao sentimento de medo, de desespero, e portanto elas se aproximam do desejo, não é de liberação, é de salvação. Então existe uma diferença entre salvação e liberação. Então normalmente as pessoas que são desesperadas, elas são salvacionistas. Por quê? Como o emocional delas está sobrecarregado por medo, então elas estão aflitas, o raciocínio, a busca por Deus se torna uma busca permeada de medo e desespero. Então não é uma qualidade muito boa, embora seja bom, embora não seja ruim, a qualidade da maneira, da abordagem de investigar o Supremo, ela não é muito boa. Então o sistema operacional fica sobrecarregado com a desconfiança e o medo e não consegue fazer downloads mais leves e ao mesmo tempo mais pesados, porque os downloads mais leves são aqueles que exigem mais espaço na memória. Por isso a memória tem que estar livre de sentimentos de aflição. É como, por exemplo, uma criança quando vai na escola, né? Se ela vai para a escola com fome, então o que acontece? Ela está o cérebro está sobrecarregado com pensamentos pragmáticos, como por exemplo, como sobreviver, como obter alimento, de onde eu vou tirar recursos para suprir a necessidade que esse órgão precisa para sobreviver.
Então o cérebro está todo ocupado no pragmatismo assim, de manutenção básica. Então a criança não consegue raciocinar, raciocínios abstratos, ela não consegue fazer operações complexas, porque o cérebro está simplesmente focado em sobreviver, que é o corpo, a sobrevivência do corpo. Então se uma criança vai à escola com fome, ela não aprende, né? E também uma pessoa que aproxima-se do Supremo por sentimento de medo ou desespero, ela não consegue ter uma interação mais profunda. Ela para naquela fase do salvacionismo, que é assim, o apego religioso, né, por uma questão técnica de resolver a questão do medo em si. No caso dos conhecimentos védicos, a ideia é que a pessoa possa então justamente aproveitar o momento para ter uma interação de amor a esse princípio, que é o absoluto. Só que essa interação de amor, ela depende justamente do alívio das aflições prévias. E uma das aflições mais intensas do ser humano, existem 3 tipos de aflições. Aflições físicas, que são problemas de saúde, etc., que afligem o ser. Aflições emocionais, que são causadas pela própria mente e pela mente de outras pessoas, causando aflição para a pessoa e a mente dela causando aflição para ela mesma. E tem as aflições existenciais, que são as dúvidas acerca da existência, que é a permanência na escuridão. Então, quando essas dúvidas acerca do sentido e do propósito da existência são eliminadas, já fica muito mais fácil conviver com as outras experiências. Até porque o entendimento das leis que regem as almas condicionadas permite interagir com elas de uma maneira menos afetada, né? Mesmo que a pessoa tenha que, enfim, discutir, brigar, lutar pela vida, agir como ser humano comum, ainda assim é mais fácil de lidar com tudo isso sem produzir elementos químicos corrosivos e autodestrutivos no corpo, porque justamente ela compreende o condicionamento, a ilusão em que as outras almas estão, e portanto fica mais fácil de, vamos dizer assim, tolerá-las ou perdoá-las. Uma vez que você compreende que elas são almas condicionadas, portanto, basicamente pacientes numa clínica, e quando você está lidando com pacientes numa clínica, assim, você tem que relevar certas coisas porque se tratam de pacientes numa clínica. Então fica mais fácil compreender certas atitudes, não compreender no sentido de que, né, isso é possível ou correto, mas compreender no sentido de que o que elas fazem motivadas por uma loucura, que é o fato de que elas acreditam que são seres humanos e que estão aqui presentes nesse mundo escuro. Então elas estão assustadas, estão com medo, estão iludidas, estão confusas e desesperadas. E nesse estado de confusão mental, a ansiedade e as contaminações mentais, elas podem tomar atitudes irracionais. Claro que elas vão sofrer consequências, porque elas terão que ser corrigidas, inevitavelmente o universo vai ter que produzir um mecanismo de correção para elas, isso chama-se lei do karma, mas fica mais fácil de compreender atos enlouquecidos, já que, né, o grupo é de pacientes numa fase extremamente grave, que é o condicionamento. Bom, mas quando ocorre a liberdade, né, da ignorância, então a pessoa pode tomar a decisão de liberar-se, que é a decisão da liberação, correto? Mas essa decisão de liberar-se, ela depende, não é, justamente de como a pessoa, não que ela depende, mas tem algumas classes de liberação, e dependendo de como a pessoa entende o que é a liberação ou a consequência da liberação, ela vai sentir entusiasmo, felicidade, prazer e motivação para liberar-se, ou ela vai empurrar com a barriga, como se fosse uma teoria abstrata,
mais esotérica, uma coisa assim mais intelectual, de debate, algo para se conversar, bater papo ou conjecturar, né? Ou então ela vai possivelmente evitar essa liberação, dependendo do que ela imagina que tem depois, ou do que ela entende que tem depois, né? Então esse entendimento do que vem como consequência da liberação, na próxima fase, pode ser negativo ou produtivo. E é isso, nesse momento, é que entram as discussões acerca do impersonalismo e acerca da ideia do paraíso, né? Como é descrito nas diferentes religiões, nos diferentes segmentos, nos diferentes paradigmas humanos, como é que se oferece uma janela para se visualizar o que vem, então, como consequência daquilo que seria a liberação. Ou seja, se acontecer de eu me liberar agora, por exemplo, quais seriam as consequências admissíveis a partir disso? Para onde eu estaria, como eu seria admitido, né, dentro desse contexto? Então, existem algumas propostas mundiais, não é, do mundo que falam sobre isso daí. Por exemplo, só para citar algumas mais comuns para nós, não é? Temos aqui, é muito comum aqui no Brasil, o que não é muito comum fora do Brasil, existem umas variações de outras formas de pensar, mas bem parecidas, como por exemplo o shintoísmo e outras culturas também que, né, tratam do mesmo assunto, que é o espiritismo, basicamente, né? A ideia de colônias, que as almas saem do corpo e vão para as tais colônias, e ali elas ficam passando por processos de reciclagem, até então poderem, né, se encarnarem, né, tecnicamente, como é chamado, encarnar-se, e etc. Tem assim, as revelações dentro das escrituras do Corão, dos judeus, dos cristãos, do cristianismo, como se explica o que seria o reino de Deus, né? Ou para onde a alma iria, aquelas almas que seriam liberadas. E dentro desse contexto aí das variações também tem os índios, né? Os aborígenes, né? Os nativos originais, que têm concepções, não é, assim, acerca desse momento. Mas se a gente pegar todas as concepções que estão, né, dentro desse contexto, nós vamos ter mais ou menos um padrão, né? Um padrão. E esse padrão, ele praticamente, eles são 3 categorias. O padrão da variação do que vem a ser uma proposta como consequência da liberação. Tá? Eu não vou falar sobre isso agora, porque o tempo está esgotando, mas veja bem, só para fazer uma recontextualização do que nós falamos aqui hoje, olha só. Tem aí então o momento em que a entidade viva chega até o ponto de conjecturar que a permanência ou a coexistência com a ilusão é desfavorável. Isso depende de conhecimento e observação, né? Claro, evidentemente, porque a pessoa não chega a essa conclusão se ela não tiver assim, ponderado sobre os assuntos e entendido ou ouvido orientações apropriadas sobre isso. Se ela não tem inteligência germinada, ela não consegue conjecturar essas possibilidades. Normalmente, a germinação dessa inteligência vem como consequência de aflições. A pessoa, então, passa por muitas aflições, decepções, etc. E como consequência das aflições, dos sofrimentos consequentes da existência, a inteligência dela germina e ela pondera o desejo de viver numa situação em que não haja sofrimentos. E essa ponderação só vem depois que ela experimenta algum sofrimento. Então ela entende que o sofrimento é desfavorável. Mas até chegar a esse ponto, aí são algumas vidas, né? E enquanto não chega a esse ponto, a inteligência não pondera sobre a liberação. A inteligência vai ficar embrionária, conjecturando a manutenção. Construir isso, fazer aquilo, investir nisso, fazer aquilo. Então,
ela basicamente vai viver como um animalzinho, né? Comer, dormir, beber, acasalar e defender-se, que é praticamente o que todos os animais fazem. Uma pulga, uma barata, um camelo, um elefante, uma ave, todos eles fazem essa operação. Eles comem, dormem, procriam, né, têm relações sexuais e constroem locais onde eles possam se abrigar para se defender dos demais. Isso é uma característica geral para todos os animais, até bactérias fazem isso. E o ser humano, quando ele faz a mesma coisa, ele come, dorme, procura se defender e acasala-se. Então, as mesmas operações que uma bactéria, uma barata, um elefante, sei lá, um pássaro faz, o ser humano também faz. A diferença é que ele faz isso de uma forma mais sofisticada, de uma forma mais requintada, não é? Com prédios, com decorações, com móveis, com situações favoráveis. Porém, a inteligência que é utilizada para toda essa estrutura é a mesma inteligência biológica que é utilizada pelos animais, para comer, defender e, enfim, acasalar-se. Então não tem diferença significativa do ponto de vista das ações do chamado humano dos animais. Continua a mesma coisa, está na mesma plataforma, só que ele faz sobre 4 rodas e os animais sobre 4 patas e às vezes sem patas nenhuma, né? Mas a operação é a mesma. Então, o que difere aí é que o ser humano tem a capacidade de conjecturar sobre a própria existência. E é nesse ponto em que ele pode transcender o ciclo animal e se tornar um ser mais transcendente. Tá? Nesse ponto é que ele então vai, em algum momento, consciente ou inconscientemente, nós estamos fazendo de maneira consciente, estudando o assunto conscientemente. Mas isso pode acontecer também de forma inconsciente. Chega o momento em que o ser precisa decidir entre permanecer na ilusão e abraçar a liberação. E é justamente nesse ponto em que nós estamos, investigando quais são as propostas disponíveis para a liberação. Caso eu quisesse me liberar, vai que dá um azar aí e dá certo e eu tomo uma decisão, olha, seria interessante liberar-se sim. Porque afinal de contas, o ciclo é curto, são 70 anos, 100 anos no máximo, é muito angustiante separar-se daqueles que nós amamos, perder aqueles que nós amamos, é uma experiência desfavorável de certa forma, tem algum prazer? Tem, mas tem muita ansiedade, então é possível sim que não seja muito bom permanecer aqui. Quem sabe seria melhor estar num ambiente mais apropriado, mais estável. Então, se nós chegamos a esse momento histórico da nossa existência, então poderíamos perguntar o seguinte: muito bem, já que é assim, então qual é a proposta seguinte? Ou seja, o que tem disponível em que eu poderia fazer uma opção? Quais seriam as opções disponíveis em termos de liberação? Então é nesse ponto em que a gente precisa tomar uma decisão antes de definitivamente o desejo da liberação entrar no coração. E a depender do tipo de conceito que nós cultivamos acerca do que vem a ser a liberação, esse impulso pode ser produtivo, real, ou pode ser uma conjecturação esotérica apenas, o que não produz combustível suficiente para uma liberação. Tá? Então é isso, pessoal, eu vou parar aqui. Vamos dar início, né? Estamos já recebendo o pessoal do segundo tempo. Eu vou fechar a gravação aqui. Namastê.